apelação 0019675, piscina certidão 85-2008-401-3400, Distrito Federal, em que figura como apelante a União e apelada a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a FIP, e a certidão de julgamento do início da sessão primeira é a seguinte: após o voto da relatora, dando provento à apelação da União, apenas no que se refere aos honorários advocatícios, reduzindo-os para 3% sobre o valor individual de cada crédito, manifestou voto divergente, essa parte foi a unanimidade, manifestou voto divergente o desembargador Jamil de Jesus Oliveira no que se refere à incidência da GEDAT sobre a vantagem do artigo 184, inciso 2 da Lei 1711 de 1952. Assim como no que se refere à ilegitimidade da ANFIP para executar créditos de beneficiários da sentença no curso da ação sem o respectivo mandato outorgados pelos sucessores. No caso, evidentemente, de autores já falecidos. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão acompanhou o voto da desembargadora Gilda em todos os seus termos. A turma deliberou ainda nos termos do voto divergente do desembargador Jamil de Jesus Oliveira, no que foi acompanhado pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, conferir efeito suspensivo à apelação, suspendendo a execução até o trânsito em julgado da sentença de embargos, nos termos do voto da relatora. Voto ajustado, porque depois o julgamento prosseguirá, etc, etc, e tem a palavra a relatora. Senhor presidente, eu vou fazer um pequeno relatório acerca da matéria, depois vou contextualizar as matérias, as questões que foram divergentes, seria isso? Ou nós votaríamos tudo novamente? Não, só que foi divergente. Só, senhor presidente, eu vou fazer um pequeno relatório. Sim. Então, trata-se de apelação interposta pela União em face da sentença proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo ente público, determinando o prosseguimento da execução nos termos da conta elaborada pelo perito judicial, bem como condenando a parte vencida nas custas e despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado a cada um dos exequentes. Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, para tanto, a impossibilidade de inclusão nos cálculos do benefício do artigo 184, inciso 2 da Lei 1711. E esse, só para que os colegas queiram participar, o doutor Cristiano e o doutor César já está. Então, esse foi um dos pontos que foram divergentes, dos cálculos do benefício do artigo 184, inciso 2 da Lei 1711, de 52, por ofensa à coisa julgada. Alegam ainda que devem ser observados os corretos percentuais da GEDAT, o indexador para a correção monetária deve ser a TR, após 2009, e não o IPCAE, inexistência de título executivo para aqueles autores que faleceram durante o processamento do mandado de segurança, bem como aqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas em data posterior à impetração. Alegam ainda a limitação territorial do artigo 2A da Lei 9494, a verba honorária apresenta-se excessiva e em desacordo com o disposto no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, e os exequentes foram sucumbentes no objeto da perícia, devendo arcar com as despesas com honorários periciais. Bem, de todos esses pontos,
eu não sei como o presidente vai conduzir, delimitar, seria a questão do artigo 184, inciso 2, da Lei 1711, a questão da ilegitimidade da decisão da associação em virtude da inexistência do título exequendo para aqueles que faleceram durante o processamento do mandado de segurança, bem como aqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas em data posterior à impetração. E o último ponto foi aquele suscitado pelo desembargador Brandão com relação ao efeito suspensivo conferido à nossa decisão. Vossa Excelência não tinha aderido, não? Em relação a esse tema, desembargador Gila, não, né? Não. Bom, haverá sustentação oral, já fez o relatório, então vou considerar. Está como unânime, então. É unânime. Ele não vem hoje para... Eu tenho quase certeza, desembargador Jamil. Tanto que ficou considerado na certidão. Unânime esse ponto. Então, tudo bem. Eu acho que não. Bom, falando da certidão, né, no caso aqui. A que ponto exatamente? O efeito Esse é do suspensivo. artigo 184? Não. O efeito suspensivo até Sim. julgado na Olha. certidão como unânime. Olha, Com relação ao vou efeito ler a suspensivo. certidão e vai valer o que está dito na certidão. A turma deliberou ainda, nos termos do voto divergente do desembargador Jamil de Jesus Oliveira, no que foi acompanhado pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, conferir efeito suspensivo à apelação, suspendendo a execução até o trânsito julgado da sentença de embargos, nos termos do voto da relatora. Então ela ajustou o voto. Ajustou ou não ajustou? Quem vai dizer a relatora, por favor? Não ajustou? Então não ajustou, fica por maioria essa parte. Não é? Essa parte Se a relatora está dizendo que não ajustou o voto, então maioria. Pronto. Qual é o outro ponto, desembargadora Gilda? A questão... Você já fez o relatório, né? Sim. Então vamos ouvir os advogados O depois. advogado. Então eu concedo a palavra, pela ordem, ao procurador, ao advogado da União, doutor Rafael Ramos Monteiro de Souza, por 15 minutos. Depois falará o advogado da Anfip. Bom, então, excelentíssimo senhor presidente, dessa polêmica primeira turma, hoje sessão estendida, desembargador Jamil Oliveira, excelentíssima senhora relatora, desembargadora federal Gilda Cingo Maringa, excelentíssimos senhores desembargadores demais convocados, juízes, representantes do Ministério Público Federal, nossos colegas advogados, senhoras e senhores. Bom, então a Advocacia Geral da União hoje vem aqui nessa tribuna, nessa sessão estendida, pugnar pelo provimento de apelação em sede de embargos e execução em face da sentença do juízo da 20ª Vara Federal de Seção Judiciária do DF, que havia julgado improcedente o pedido oposto pelo exequente em termos de qual objeto aqui hoje, de fundo, o pagamento da gratificação de desempenho de atividade tributária, a chamada GEDAT, nos mesmos moldes que foram pagos aos ativos. Isso nos termos da medida provisória 1915. Então, desde plano, é importante registrar dois aspectos aqui que a União não pretende, obviamente, revisitar a matéria de fundo, que já está pacificada na jurisprudência, e há muito não faz sentido mais aqui revisitar qualquer tema, e sim trazer questões de excesso de execução, questões relacionadas aos limites do título e a coisa julgada, questões essas que já vêm sendo debatidas, não são nem, apesar de matéria de ordem pública, não são surpresa e já vêm sendo enfrentadas. O segundo ponto aqui, antes propriamente do debate, permanece hoje essa valor de controvérsia em torno de 20% do valor total. Bom, então quais são essas questões que a União traz aqui hoje, que são consistentes e que têm aplicação em 917, parágrafo 2º do CPC, e que hoje, digamos assim, abalam ou afetam a liquidez e a própria certeza desse título pleiteado aqui? Pois bem, são questões de três naturezas. A primeira delas, de cunho objetivo, outra de cunho subjetivo e a terceira, finalmente, de cunho acessório. Pois bem, em primeiro lugar, em relação ao que é devido, o objeto desse título, é de ter em conta que o objeto da obrigação imposta no processo, ele deve ser lido à luz do seu pedido inicial, à luz depois da sua sentença, do título que o formou, a partir do acórdão
transitado aqui do próprio TRF. O que isso significa? Que, ao homologar o laudo pericial, o juízo da sentença na fase executória, ele foi além. O magistrado simplesmente desconsiderou que não houve pedido para a inclusão da chamada vantagem do artigo 184 do antigo Estatuto do Servidor Público, que era aquele que quem se aposentava ou na sua última categoria podia, tal como já subiu um posto, ou seja, subia 20% nesse valor ao se aposentar. Só que veja bem, excelente, esse tema não foi objeto do pedido, inclusive lá as folhas longínquas 29 e 30, hoje revisitando, subscrita pelo ministro, o pai, Aldir Passarinho, esse pedido lá não consta, assim como não consta na sentença, como não consta em lugar algum. Isso significa o quê? Que todos os comandos se restringem ao pagamento da GEDATA, na forma também paga aos inativos, nem a mais, nem a menos. Só lembrando que a própria GEDATA, ela tem como base de cálculo o vencimento básico, ela não tem a remuneração. Então, esse é o artigo 16, a matéria tranquila, legal, que ela só incide sobre o vencimento básico, não sobre outras verbas. E essa matéria aqui, especificamente no TRF da primeira, não é um, não são dois, não são três. Nós coletamos aqui de 2017 até hoje, tem 8 julgados unânimes. Todos eles, abre aspas, em que sentido? Reiterado. Não cabe na execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo determinar que se inclua na base de cálculo de vantagem auferida por algum aposentado ou pensionista os termos do artigo 842 da 1711. Por quê? Palavra do desembargador Jamil. Porque na ação se discutiu apenas o direito dos beneficiários de se oferir a gratificação nas mesmas condições do servidor em atividade. Eventual direito a essa vantagem, sua base de cálculo, deve ser objeto de ação própria e não de execução de sentença que dela não tratou. Então essa jurisprudência relativamente, assim, pode dizer, praticamente tranquila. Então, desse modo, nesse aspecto objetivo para a União, seja por não ter sido pedido, seja pela coisa julgada e seus limites que devem ser respeitados, como bem posto aqui no julgamento anterior e que agora imagino que vai também ser preservado, seja por haver o posicionamento pacífico do TRF nesse tema, a vantagem do 84 não pode ser aplicada. Pois bem, mas não é só. Do ponto de vista subjetivo, outra discussão relevante, que é exatamente qual? A legitimidade da associação para prosseguir no polo ativo da execução. Veja bem, não estamos falando de habilitação de herdeiros, nem fase de execução, estamos falando daqueles associados que faleceram. Em qual marco? Data da impetração até a finalização do processo de conhecimento. E o que ocorre? Nesse mandado de segurança, então, a legitimação extraordinária da entidade, ela tem que se limitar a quem é dela associado. Isso aí é até uma decorrência da própria sistemática de autorização legal para a legitimação extraordinária, seja substituição, seja representação. Em outras palavras, com o óbito do falecido, a entidade associativa não pode prosseguir. Por que não pode? Uma, porque ela não pode ajuizar a ação em nome de quem não é seu associado. A 2, quem morreu perde a capacidade de ser parte. E a 3, não tendo mais mandato, e muito bem ressaltado pelo desembargador Jamil, no início do julgamento não havia mais capacidade nem mandato para prosseguimento. Veja bem, com essas balizas, não se está falando da fase de execução, e sim no curso. Essa questão no STJ é praticamente também, o ministro Herman Benjamin aqui como exemplo, muito claramente, assim, no curso da execução, o associado que vier a falecer, dado o caráter personalíssimo do próprio mandamos, do próximo lit, ele não tem a possibilidade de ser abarcado pela execução da mesma, da sua entidade ou da entidade do decujus. E hoje aqui nós temos, pelos nossos estudos, são 1.017 substituídos nessa situação que escorreram no curso, ou seja, de 6.000 aproximadamente, cerca de 1.000 não poderiam realmente prosseguir. Bom, ainda do ponto de vista subjetivo, nós temos aí uma outra discussão envolvendo um número menor de interessados, cerca de 90, mas que é exatamente estar filiado na data da impetração. Toda a discussão que foi rememorada hoje aqui no Supremo, do RR, repercussão geral, da representação, associação, substituição,
Em nenhum momento é dispensada a condição de filiado. Você pode discutir se tem que ter autorização, se não tem que ter autorização, a jurisprudência mudou, evoluiu. Em nenhum momento das últimas décadas, esse tópico da própria condição de associado ou de filiado foi questionado. Então, o que acontece? Fazendo aqui entre vários outros, aqui em 1996, o ministro Carlos Veloso, o que é? O objeto, aspas, objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados. Para quê? Em razão das atividades exercidas pelos associados. Então não cabe a justamente free rider ou carona, depois que foi firmado o título, aí o interessado vai e se associa para buscar um benefício. Isso é rechaçado assim, de uma maneira categórica. Então a União vem também colocar esse ponto para Vossas Excelências, mesmo porque é sim um ponto que nós não estamos em ação de rescisória, estamos aqui numa apelação de embargos e é um tema que merece a atenção de Vossas Excelências. Por fim, que ocorre? Essa sentença nos embargos de execução, ela foi proferida em 2016. Significa que, acho que hoje também o anunciado da STJ, que foi desembargador, o juiz convocado, o doutor Cristiano, lembrou aqui muito bem, que a data, o marco temporal é para a aplicação do CPC vigente, né, 2015. Então isso significa que eventual sucumbência da União nessa hipótese, ela deve ter como parâmetro o valor, além do tabelamento percentual, deve ter o valor do proveito econômico obtido, ou seja, nos casos de embargos, é a diferença contestada, jamais o valor total do título. Isso até, eu peço aqui licença para mencionar o acordo do RESP, aqui 1001.725 da relatoria, do eminente então ministro Aldir Passarinho Júnior, que, aspas, disse, na hipótese de embargos à execução, em que, impugnado o excesso da cobrança, o valor atribuído ao feito deve ter como parâmetro a diferença entre o que é exigido e o que já foi reconhecido pelo devedor, não a totalidade do título. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui à União? Porque, conforme certidão, o que consta lá é o valor da obrigação como um todo. Só que isso não pode ser o parâmetro. O benefício do proveito econômico é justamente essa diferença. É um outro ponto que Vossas Excelências terão oportunidade, e a União já pugna pelo exame. E essa lógica, inclusive, é a lógica do artigo 85, parágrafo 7º, desculpe, do novo CPC, que dispõe de que forma, desembargador Brandão? No caso de ausência de pugnação, não tem ônus sucumbencial. É o CPC que fala isso. Então, se naquele valor a União concordou, já pagou, já recebeu, já levantou, como é que vai ser condenado novamente agora em embargos, em honorários? Isso no caso de mantida a condenação, né? Bom, e o último ponto, já que foi tido como divergente, muito embora a certidão data vênia conste como unânime, em relação ao efeito suspensivo, mais uma vez, temos aqui artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, temos as leis orçamentárias, temos o próprio a 9494, matéria controversa, valores só podem ser liberados após o trânsito em julgado dos embargos de execução. Esse é um ponto que praticamente também precedentes inúmeros aqui da STJ, do próprio TRF, Herman Benjamin, mais uma vez, quanto à parcela controvertida, eu botei pequenininho aqui, a sistemática prevista no artigo 100 da Constituição faz com que só seja possível a aquisição de valores após a solução da discussão transitária em julgado. Então, novamente, a União coloca para Vossas Excelências também esse ponto para ser agora ratificado aqui pelo colegiado. Bom, então, ante o exposto, a União requer o integral provimento dos seus recursos de apelação para excluir, do ponto de vista objetivo, os cálculos do artigo 184 da 1711, b. reconhecer a ilegitimidade dos exequentes não filiados à ANFIP na data de impetração, assim como dos sucessores falecidos no curso do MS, pois não são associados. Finalmente, sucumbência, caso haja que considere o parâmetro do proveito econômico, e finalmente pela manutenção do efeito suspensivo até o final do trânsito. Agradeço a Vossas Excelências. Agradeço a participação do doutor Rafael Monteiro e concedo a palavra ao doutor Aldir Passarinho Júnior, que fala pela ANFIP.
por até 15 minutos. Tem a palavra, Vossa Excelência. A essa altura, boa noite a todos, eminentes desembargadores federais, componentes da primeira turma, eminentes desembargadores federais convocados para a ampliação do colegiado, doutor Procurador Regional da República, ilustres advogados, ilustre ex-adverso, representante da Advocacia Geral da União. A questão aqui diz respeito, como se sabe, a uma gratificação chamada GEDAT, que foi objeto de um mandado de segurança coletivo impetrado em 1999, onde ela foi reivindicada. Passado algum tempo, no caso específico 22, 23 meses, a União implantou administrativamente esse pagamento para os aposentados e pensionistas em função da paridade. E assim vem sendo pago. O que se cobra aqui é o quê? É uma verba indiscutível, que ela é devida. É apenas em relação a esse período até a implantação administrativa desse pagamento para os aposentados e pensionistas. Foi pago ao longo de muito tempo um valor incontroverso, e aí se diz aqui que não houve resistência da União. Só para que se tenha uma ideia, ela transitou em julgado em 2004, e esse valor incontroverso foi pago 4 ou 5 anos depois. Então o valor incontroverso foi pago 10 anos depois do início, ou mais, do início do mandado de segurança. Então houve resistência da União desde sempre. E agora o que se discute é o valor tido como controvertido. Espantosamente, a União Federal tem um Código de Processo Civil muito dela. A redação é diferente da que todos nós dispomos, porque a União, na verdade, no caso da discussão aqui, ela se restringe a 2 pontos. No entanto, a sustentação oral que me antecedeu abrange vários outros pontos que não são objeto desse julgamento, porque já foram superados, eram 9 pontos discutidos no julgamento anterior por unanimidade. O primeiro ponto diz respeito ao artigo 184, inciso 2º da Lei 1711, que diz que o servidor e alguns servidores à época, no final da carreira, eles tinham direito a um acréscimo de 20% sobre os proventos. Não está falando aqui em vencimento básico, a lei não tem esta palavra, fala em proventos. A GEDAT é provento, assim como várias outras verbas também o são. E a jurisprudência do tribunal, em vários casos, como contagem de tempo especial, como incorporação de cargo comissionado e etc., e inclusive na GEDAT, sempre considera nesses 20% também a verba de GEDAT, porque ela é provento. Nesse sentido, o acórdão dessa turma no processo, na apelação civil 2002-3200-000369, foi relator o eminente desembargador federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, dessa turma, em que diz, ademais, diz, a vantagem do artigo 184, 1 e 2 da Lei 1711 de 52, por definição, é acréscimo ao provento e correspondente ao vencimento ou remuneração do servidor, e assim sendo reflete efetivamente sobre as parcelas remuneratórias, mormente aquelas que têm o provento básico como referência, tais como o adicional por tempo de serviço e a própria gratificação de desempenho de atividade tributária, GEDAT, consoante os termos da medida provisória 1915 de 99. Essa é a jurisprudência dessa turma e, portanto, sendo ela provento, ela há que ter o seu valor considerado. Mas há um aspecto também muito interessante, é que administrativamente, eminentes desembargadores, a GEDAT está sendo paga. Desde quando ela começou a ser paga administrativamente, a União paga administrativamente com a inclusão do valor da GEDAT.
Não houve nenhuma contestação em relação a isso e nem haveria necessidade de uma ação, porque não se entra com uma ação quando esse pleito está sendo atendido, é reconhecido pela própria União, não tem lógica. Tanto é assim, ela paga no contra-cheque essa verba administrativamente. Então, por que haveria de se discutir a incorporação de uma GEDAT que já é paga administrativamente? Além do que, o valor incontroverso também foi pago com a incorporação do valor da GEDAT. E nos embargos à execução, a União não tratou do tema. Então, no meio do caminho, depois, na apelação dos embargos que não tratavam do tema, é que o tema surgiu. Então é interessante o Código de Processo Civil para a União. Quer dizer, a qualquer momento ela pode suscitar uma matéria que jamais foi discutida. Como se isso fosse possível. E como se ela não estivesse pagando administrativamente isso. Então essa é a primeira questão, e eu tenho o conforto de um acórdão da própria turma reconhecendo que é provento e que sobre ela deve incidir, existe o precedente. E o tribunal, em princípio, atende aos seus precedentes. O segundo ponto diz respeito a um tema que, efetivamente, eu tenho acesso aqui ao voto do eminente desembargador Jamil Rosa de Jesus, que ele diz, em síntese: dou provimento à apelação da União para excluir a vantagem do artigo 184.2, porque o voto foi minoritário nesse sentido, da execução por versar matéria estranha ao título executivo, e também para condicionar a execução em favor dos beneficiários da sentença já falecidos à habilitação no juízo da execução, o que já pode ter ocorrido. Ou seja, a discussão que foi, na verdade, uma ressalva do eminente desembargador Jamil Rosa de Jesus, foi no sentido de que quem morreu no curso da ação, os seus sucessores têm que se habilitar ao recebimento. Essa é a ressalva, que não chegou nem a ser, portanto, uma matéria discutida por maioria. Na verdade, foi uma ressalva quanto ao valor do recebimento, como a forma, aliás, de se habilitar, o que está sendo feito nos autos, inclusive em autos separados. Só recebe quem efetivamente apresenta e comprova ser o titular. Esse é o voto do eminente desembargador Jamil. Portanto, nem se sabe aqui se haveria uma divergência em relação a isso, porque na verdade foi feita apenas essa ressalva e com ela, aliás, se concorda e assim tem sido feito. E de qualquer forma, em relação a essa questão, também tem precedente dessa turma, em que é relator Sua Excelência, o desembargador Jamil Rosa de Jesus, dizendo o seguinte: a natureza do direito buscado na ação também é um processo de GEDAT. Diz Sua Excelência: a natureza jurídica do direito buscado na ação, incorporação da gratificação aos vencimentos, subsídios ou proventos dos beneficiários, é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, por constituir parte de herança, artigo 1785 do Código Civil, é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído. O mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração, artigo 14, parágrafo 4º da Lei de Mandado de Segurança, e tem legitimidade para requerer a execução ou nela prosseguir os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo, artigo 567 do Código de Processo Civil vigente, ao tempo da decisão recorrida, e a composição da turma era a mesma do colegiado originário que julgou essa ação, e essa decisão foi proferida de relatoria do desembargador Jamil, foi proferida por essa turma em 22 de junho de 2016, no processo AMS 0003540.50.1.2015.4.01.3400 Portanto, também nesse tema, ainda que se fosse avançar ele, porque me parece que não houve divergência no ponto, porque o voto do eminente desembargador apenas fazia a ressalva de que deveria haver essa habilitação, também seria o caso de sufragar a tese defendida pela Anfip, que
os sucessores por ser direito patrimonial e a individualização do quantum só ocorrer ao final da ação, basta a habilitação deles para receberem o que era devido por seus pais, por seus avós, enfim. O terceiro tema diz respeito à suspensividade ou não. E aí é interessante porque essa suspensão, o eminente desembargador Carlos Brandão havia invocado a Lei 9494. E a Lei 9494, ela trata, é aquela famosa lei que quis evitar aquelas liminares quando se davam aqueles percentuais que eram vindicados, 84,32, URP de abril e maio, 26%, etc. Ela se dirige aqui a tutela antecipada e a liminar em mandado de segurança em processo de conhecimento. Nós estamos aqui numa outra fase, eminentes desembargadores. Nós estamos aqui na apelação da execução de uma decisão transitada em julgado. É outro momento e a lei não trata disso. O que se aplica aqui é o novo Código de Processo Civil, que, aliás, repete o dispositivo do anterior, que era o 520, que diz que não tem efeito suspensiva o recurso contra a sentença que julgou improcedentes os embargos. E nós estamos aqui com a seguinte situação: todos esses itens foram rejeitados ou por maioria ou por unanimidade. Então não há por que se manter efeito suspensivo sem previsão legal, ou melhor, com previsão legal em sentido contrário, que é o artigo 1021 do novo Código de Processo Civil, que diz que não tem esse efeito suspensivo. A jurisprudência dessa turma, ela é copiosa. Nós temos casos do eminente desembargador Jamil, num caso também da Anfip, em que sequer se deu efeito suspensivo à apelação. São 9 processos. Eu vou ler o primeiro da minha lista, que é o 0055850, e o último é o 0000324-63/2007, e nenhum desses foi dado efeito suspensivo sequer ao recurso de apelação. E no mesmo sentido, a precedente dessa turma da eminente desembargadora doutora Gilda Sigmaringa Seixas, que aqui confirma no seu voto que efetivamente não havia dado efeito suspensivo, mesmo porque Sua Excelência diz: o artigo 520, inciso 5º do CPC, dispõe que a apelação interposta em face de sentença que julga parcialmente procedente os embargos de execução fiscal, aqui foi totalmente improcedente, será recebida no efeito apenas devolutivo. Nos casos em que a apelação é interposta contra a sentença que julga improcedentes ou parcialmente procedentes os embargos de execução, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo coaduna-se com o conteúdo do artigo 520, inciso 7 do CPC, e com a jurisprudência desta Corte, o agravo de instrumento 0003135 de 2010 do Amazonas, a relatora desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, desta turma, acórdão recente, publicado em novembro de 2016. No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ, ela é copiosa a respeito, e nós estamos tratando aqui de título judicial. Título extrajudicial, que teria em tese até menos força, tem uma súmula do STJ dizendo que não tem efeito suspensivo. Quanto mais no caso de título judicial, e eu cito aqui um precedente no agravo regimental no ARESP 382.306 do Rio de Janeiro, terceira turma, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Essa súmula, quanto ao título extrajudicial, mas que a aplicação é a mesma, ela é da Corte Especial do STJ, onde inclusive Então, inclusive compõe a Corte Especial, evidentemente, as duas turmas que julgam a matéria de direito público no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, nenhuma exceção houve, tanto que por isso foi julgada pela Corte Especial. Portanto, nessa situação, o que se pede é que se prossiga na execução com a inclusão da verba do artigo 1842 da Lei 1711, apenas lembrando que eram 6.600 pessoas em 1999,
a União tem protelado e criado incidentes todo o tempo, e o tempo todo, em relação inclusive a inovações de caráter processual para suscitar temas novos, metade já faleceu. E aí o que se espera aí, portanto, é que essa execução prossiga de logo e não se espere amanhã novas e novas protelações da União, como nós, aliás, assistimos no caso anterior, no processo anterior, longamente debatido pela sessão. Portanto, com essas palavras, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Também agradeço a participação de Vossa Excelência e retorno a palavra à relatora. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, por gentileza, se o senhor me permite. É só para dizer o seguinte, ao contrário do que o colega registrou aqui, a matéria do 84 foi sim citada e mencionada nos embargos, então até fato foi rebatida na sentença do nobre julgador. Só para fazer a bem da verdade processual. Tá bem. Obrigado, excelência. Tá bem. Tem a palavra a desembargador Gilda? Pois não? Sim? No encaminhamento da votação, me parece que pela sustentação oral da União e do ilustre advogado representante da associação, teria dúvida em quais seriam os pontos efetivamente divergentes. Não, mas, desembargador César, como o julgamento não está concluído, todos os pontos debatidos podem ser revistos pelos juízes. Então, o juiz pode retificar, como o julgamento não está concluído, não foi proclamado, tudo pode ser retificado. Então, não há necessidade dessa... Sim, claro, mas só para... Pensei que só fosse para... Mas aí a desembargadora vai conduzir, se houver divergência. Tem a palavra, então, a relatora. Bem, para o voto. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência entende que todos os pontos poderão ser revistos, né, eu vou ler a minha... Todos os pontos? Desembargador, o julgamento não está concluído. Se eu agora entender que eu posso mudar meu voto, então posso fazer retificação, etc. O julgamento não está concluído, tudo ou quase tudo será possível. Vamos lá. Eu estou aprendendo. Senhor presidente, eu vou proceder à leitura do meu voto. Porque aqui não são os embargos. Olha, a gente fala de julgamento ampliado como sucedâneo dos antigos embargos infringentes, mas não é, como diria Ponte de Miranda, não é. O julgamento é um julgamento ampliado que prossegue. Nos embargos infringentes é que ficava limitado à controvérsia. Vamos. Aqui. Do título judicial. O processo de conhecimento foi instaurado em 1999 em favor de pessoas identificadas na relação de associados aposentados e pensionistas que instruíram a inicial, com vistas ao reconhecimento do seu direito ao recebimento da GEDAT, conforme explanado pelos nobres advogados, instituída pela medida provisória 1915 de 99, sem as restrições do parágrafo 5º e 6º do artigo 16 da referida medida provisória. A sentença exequenda concedeu a segurança em parte para garantir aos substituídos pela impetrante o direito de receberem a GEDATA, no percentual de 30% desde a edição da medida provisória 1915, até a regulamentação prevista no parágrafo 3º do seu artigo 16. Em grau de recurso, esse tribunal negou provimento às apelações do INSS e da União e deu provimento à apelação da Associação Nacional dos Fiscais de Contribuição Previdenciária, Anfip, para, reformando em parte a respeitável sentença, garantir aos aposentados e pensionistas substituídos pela impetrante o recebimento da GEDATA, nos termos do citado artigo 16 da medida provisória 1915 e suas redições, sem restrição de que trata o seu parágrafo 5º. Do parcial provimento à remessa oficial para estender aos servidores inativos e pensionistas as restrições de que tratam os artigos 14 e 15. Bem, com relação à conta pericial homologada. A conta homologada foi elaborada pelo expert nomeado pelo juízo, que informou os valores incontroversos e controversos, conforme quadro de folhas 2.332 verbas. Diferença de juros e atualização monetária da parte incontroversa,
de outubro de 2007, passando pelo depósito de RPVs precatório até janeiro de 2016. Eu fiz aqui, para demonstrar, é difícil falar, um quadro para demonstrar no meu voto apenas assim, o que eram os aposentados com o artigo 184, o que era devido, e sem o artigo 84. Seriam, com o artigo 84, 262.595.190. E sem o artigo 84, 256 milhões. Bem, enfim, os valores da parte controversa, com o artigo 164, 261, e sem o artigo 184, 45 milhões. Pois bem, por fim, realizando a consolidação dos valores individuais finais descritos acima, temos o seguinte resultado: aposentados aposentados e pensionistas com o artigo 184, que seria aquele acréscimo de 20%, 523.726.000. E sem o artigo 184, 302 milhões. Pois bem, a primeira divergência que tivemos do nosso voto foi com referência a essa incidência ou não do parágrafo 2º do artigo 184 da Lei 1711. O artigo 184, inciso 2º, diz o seguinte: o funcionário que contar com 35 anos de serviço será aposentado com provento aumentado de 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. E o que eu digo a vocês, o provento, a gratificação da GEDATA, ela incide sobre o provento. Se ela incide sobre o provento, e esses aposentados, ou seja, aqueles aposentados que se aposentaram com a gratificação, com esse acréscimo do artigo 184, então, consequentemente, essa gratificação incidiria sobre o seu provento e não sobre o seu vencimento básico. Esse foi o primeiro cerne que nós discutimos, não foi, doutor Jamil? Então, eu vou citar aqui também um outro precedente do ex-desembargador Antônio Sávio, em que ele diz: a vantagem do artigo 184, inciso 1 e 2 da Lei 1711, por definição, é acréscimo ao provento, correspondente ao vencimento ou remuneração do servidor, e, em assim sendo, reflete efetivamente sobre as parcelas remuneratórias, mormente aquelas que têm o provento básico como referência, tais como o adicional de tempo de serviço e a própria GEDAT, consoante os termos da medida provisória 1915, fecha aspas. Bem, com relação, senhores, à sucessão dos credores, aposentadorias e pensões instituídas durante o trâmite recursal, conforme bem esclareceu os advogados da tribuna, mais de 3 mil impetrantes já faleceram. Com relação a isso, eu vou tentar resumir. É importante esclarecer que o STF decidiu no R 573/232 de Santa Catarina, em julgamento submetido à repercussão geral, que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial,
não bastando permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em Assembleia Geral, situação que não se aplica, contudo, aos mandados de segurança coletivo, como neste caso em execução. Mas mesmo que essa autorização não se exigisse no mandado de segurança coletivo, no presente caso foram dadas as autorizações, né, para a propositura da ação. Assim, com efeito, a própria Constituição Federal confere tratamento diferenciado ao mandado de segurança coletivo, cuja impetração por parte de associação prescinde de autorização dos substituídos, conforme inciso 70 do seu artigo 5º. Portanto, todos os servidores aposentados que pertenciam à antiga carreira de auditoria fiscal da Previdência Social e os pensionistas desses serão beneficiados da sentença e poderiam executar o crédito dela decorrente em nome próprio, assim como tem para esse fim legitimidade a própria substituta. Pelas razões declinadas no tópico anterior, não há falar em inexistência de título executivo em favor dos sucessores. Esse foi um dos segundo ponto em que houve divergência dos falecidos no curso do processo, nem tampouco daqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas no curso do processo, porque se cuida na espécie de mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual na defesa de direitos homogêneos patrimoniais e não direitos personalíssimos, próprios apenas dos substituídos originários, como sucederia no caso do direito à promoção, de modo que apenas para a execução provada pela devedora, que esta foi requerida após o óbito do credor, é que se poderá falar em ilegitimidade da parte, mas não inexistência do título, que se formou validamente em favor dos beneficiários e cujo direito se transmite aos sucessores, que poderão, a meu ver, requerer a execução do crédito. Ressalte-se que, havendo sucessores de servidor aposentado ou pensionista falecido no curso da lide e que não pôde em vidas ver satisfeito o direito de haver as diferenças da GIFA, esse direito patrimonial transmite-se aos seus sucessores. Por outro lado, iniciada a execução e falecendo o credor, devidamente provado o óbito, no curso dos embargos, a habilitação far-se-á incidentalmente, sem prejuízo do exame das questões de direito comum aos credores, nos embargos, sem paralisação do processo. O levantamento do crédito é que dependerá da ultimação da habilitação perante o juízo da execução. Bom, e aqui nós passamos depois ao outro ponto, que seria dos consectários, os juros e correção monetária. Eu acho que com relação a isso já é batido. Não é aquela distinção lá, que nesse caso seria o IPCA mesmo, sem nenhum problema. Isso. Não haveria nem falar de IPC. É servidor, não tem dúvida, nos termos do manual de cálculo da Justiça Federal. Então... E a suspensão da execução, você já está tratando? Pois senhor presidente, nesse voto aqui, eu até estava vendo as notas taquigráficas, eu me recordo, pode ser que eu esteja... Desembargador Brandão? Eu me recordo que eu... A sua atenção aqui nesse caso, que você que trouxe... com relação aos honorários periciais advocatícios, eu reduzi de 10% para 3%, o que foi acompanhado pelos meus pares. Não foi isso? Sim. E com relação... sim, mas tem aí a base de cálculo dos honorários. Se é sobre toda a execução, sobre todo o crédito, ou se é só sobre o valor individualmente, não foi impugnado. Sobre o valor impugnado dos embargos. Na certidão, senhor presidente, constou sobre o valor individual de cada crédito.
Sim. Constou aqui, mas é só... Então, esta é a... Parece que Foi isso que a falou. parcela que já foi recebida, o crédito é o que está se discutindo. Certo, prossiga. Está aqui na certidão e... Talvez se quisesse até deixar mais claro. Então, aqui a Não, sim, imposição... mas está resolvido em parte. Crédito, mas é o crédito que foi reconhecido com total ou só a parte embargada? Porque essa aqui é a parte que está efetivamente. Mas é o crédito que está sendo discutido aqui, Está senão sendo já tinha discutido pago. que é a parcela A outra parte já foi Parcela paga. controversa. A parte que foi paga em controvérsia não houve honorário. já foi pago. Tá certo, não houve incidência. É só sobre a parte remanescente. Parte Sim, que remanescente. foi está- controverso, né? Que é controvertida. Que foi controvertido, Só a parte desculpa, que controvertida. foi Então, precisamos esclarecer controverso. Então, vamos, no caso concreto, os embargos de execução foram julgados improcedentes em sua íntegra, sendo acertada a imposição à União dos ônus da sucumbência com relação às despesas processuais, perícia contábil, a verba honorária. No entanto, considerando o valor da execução, parece adequada a redução dos honorários advocatícios de 10% para 3% sobre o valor devido a cada um dos exequentes individualmente. Este foi o meu voto, senhor Tá presidente. certo. Desembargadora Gilda, e a suspensão da execução, o paciente não está tratando, né? Eu não tratei isso porque eu não abordei esse ponto no meu voto. Quem abordou essa questão foi o desembargador Brandão, que depois foi acompanhado por Vossa Excelência. Exatamente. Bem, então... Que entendeu, não foi isso, desembargador Brandão? Acompanhando aqui a lei. Depois eu vou Sim, falar. acompanhando a lei 94. A controvérsia. Acompanhando a lei, Vossa Excelência determinou que os valores, esses valores controversos, Até o trânsito em julgado. só poderiam ser levantados após o trânsito em julgado. Com base na lei 9.440. 9494. Foi isso que ficou definido. Então, senhor presidente, Tá certo, então- cabe a Vossa Excelência agora. Então vamos prosseguir pela ordem de votação e me cabe proferir o voto, aliás, divergente não necessariamente. Bem, quanto à ilegitimidade dos associados, que foi uma das discussões trazidas, né, eu realmente penso que a Taquigrafia não vai precisar de registro, não. Eu tenho um voto escrito sobre essas questões e eu faço ele por escrito, porque eu só vou fazer os apanhados dos vários pontos aqui. Bom, a ilegitimidade dos associados, eu penso que realmente só os que eram associados à Anfip ao tempo da propositura da ação é que são os beneficiários da sentença. Tá? Eu não estou dizendo que precisavam demonstrar essa condição desde saída. Estou dizendo que quem não era associado não pode ser beneficiário, porque uma associação, ela defende interesse, eu disse isso no julgamento anterior, defende interesse dos seus associados. E quando ela propõe um mandado de segurança, impede um mandado de segurança, mesmo que não tenha a necessidade de obter autorização individual de cada um deles, estamos aqui dentro do mandado de segurança, nem por isso ela pode impetrar um mandado de segurança em favor de quem não pertence à sua associação, à sua entidade. Somente aqueles associados. Só aqueles associados que o eram ao tempo da impetração. Essa questão está sendo... Está. Vossa Excelência está contemplando no seu voto, nessa mesma linha? Não. Parece que A sucessão... acrescenta que tem autorizações nos autos. É isso? Ela fala isso em algum momento do voto dela. Vossa Excelência divergiu e ficou vencido. Veja bem, portanto, todos os servidores aposentados que pertenciam a... Porque o que acontece é que antes, naquela época, houve a junção da carreira dos auditores fiscais da... Não é essa a questão. Aqui só é pessoal da Anfip, da antiga Anfip. Então, não é pessoal da nova Anfip que pega os auditores da Receita. Então, ficou aqui. Portanto, o que está escrito no meu voto.
Portanto, todos os servidores aposentados que pertenciam à antiga, escrito assim, à antiga carreira de auditoria fiscal da Previdência Social e os pensionistas desses são beneficiários da sentença. Tá certo. Senador, se eu me permite, só um... Nessa parte eu não fiquei vencido, não, desembargador. Eu conduzi vários julgados de interesse da Anfip na gratificação chamada GIFA, e todos com essa mesma nota, e foi aprovado à unanimidade. Não, mas aqui nesse julgado. Não, nesse aqui não houve essa... Porque o que houve, está acontecendo, senador, é que algumas pessoas morreram. Não, aí é sucessão, desembargador. Sucessão. É outra história. Só pode ser sucedido quem era... só se pode suceder quem era beneficiário. Se não era beneficiário, não é sucessor. Agora esse tema está Uma coisa tem a controvertido. parte da aqui. outra. Não está controvertido? Não, isso não. Vamos fixar no que está controvertido. Isso não está Exatamente, controvertido, não. Já tem bastante controvérsia. Havia controvérsia sim, tanto é que o doutor Rafael disse da tribuna que não seriam, não foi isso, doutor Rafael, que não seriam beneficiados aqueles que faleceram por ser um direito personalíssimo e que não se estendiam aos Acho que o presidente está colocando duas situações diferentes. A questão da filiação ao momento da implantação, me parece até que a eminente relatora concorda, dizer que são os filiados à época. Sim. Então seria unanimidade até que eles estão fora. Não. Uma outra discussão, aí sim a discussão da sucessão, que Vossa Excelência eles vão explorar agora. São dois debates distintos. Não, veja Isso foi bem, colocado. e os sucessores daqueles que em 1999 já tinham 60 e tantos anos e que deram a procuração, e aí eles... Acho que é o segundo debate. Primeiro é excluir quem não era associado. Não precisamos, olha, a questão é simples. Essa é a questão da legitimidade de quem é beneficiário. A outra questão é da sucessão. E aqui não há nenhuma dificuldade também, porque se o título foi formado validamente em relação aos filiados à associação naquele tempo, os sucessores poderão se habilitar a qualquer tempo, porque contra eles não corre a prescrição, inclusive. Só quando eles se habilitarem, né, é que essa relação jurídica ele vai assumir. Algumas pessoas morreram antes da sentença de conhecimento. Não tem problema. O problema é morrer antes da impetração e ser incluído. O problema só era esse. Não se pode morrer antes e ser incluído na ação, porque ninguém pode demandar em favor de morto. Não é? Então isso também não é questão de a discutir. sentença beneficiará aqueles que Isso aí não é ponto outorgaram controvertido também não, porque eu estou concordando com a habilitação em favor dos sucessores, desde evidentemente que eles fossem filiados e beneficiários da sentença. Mas a discussão que se travou aqui foi outra. Eu posso dar um esclarecimento, Eu não talvez recordo ajude. desse outro. Eu não toquei no ponto porque ele não era controvertido, ele era unânime. Mas, voltando a ele, tem uma lista de beneficiários e de aposentados na inicial, no RIT. Então não há problema em relação a isso, porque são aquelas pessoas já citadas desde 1999. Sem problema, isso não é um problema. Sim, Isso realmente não é um problema. a questão não é essa. Então a não questão, vai ter problema de legitimidade, mas... Não, mas desembargador, veja bem, que teria, o que sim, o uma advogado pessoa- da União sustentou na tribuna é que, mesmo eles tendo essa lista, aqueles que faleceram, o direito não estenderia aos seus herdeiros e sucessores. No prazo do processo de conhecimento, exatamente. Eles podem se habilitar a qualquer tempo, quanto eles não correm prescrição, só depois que iniciam, eles se habilitam ao crédito deixado pelo seu Vamos antecessor, para frente. é que poderá ocorrer prescrição intercorrente. Mas então essa não é a questão. Eles não divergiam em nada. Não divijo não. Isso aqui já é matéria batida. Bom, a outra questão do artigo 184, inciso 2, olha, os desembargadores citam, e os advogados fizeram a mesma coisa, sobretudo o doutor Aldir. Cita lá o relatório, o caso anterior, o precedente do desembargador Domingos Sávio, né? Antônio Sá. Antônio Sávio. Mas tem Domingos também. Não tem nenhum Domingos no nome dele? Todo sábio é domingo. Nunca vi um sábio. Nunca vi um sábio que não tivesse domingo. Mas se não tem, tudo bem. Então tá, o Antônio Sávio, desembargador Antônio Sávio. É o primeiro então que eu vou ver. Antônio Né? Sávio de Oliveira Chaves.
Antônio sabe Sabe, primeiro sabe que não é Domingos. Que eu estou vendo. É muito difícil não ver esse nome junto assim, composto quase. Olha, no artigo, citam muito esse precedente aqui do artigo 180 para determinar o pagamento, mas eu vou manter o meu ponto de vista. Olha, o que eu digo nos meus vários votos aqui, os colegas já me acompanharam, e olha, eu falo isso sem constrangimento. Eu leio meu voto de ponta a ponta para não deixar dúvida. Isso foi extremamente discutido, está nas minhas emendas, nada é acrescentado, nada é omitido, exatamente porque eu tenho essa lealdade com os colegas. Então eu várias vezes julgamos mais de 150 embargos da Anfip, cuidando da GIFA, e em todos eles eu dizia exatamente isso. Não é? Então foram citados alguns casos aqui de que eu fui relator, sobre o 184, o doutor Aldir citou os mesmos casos em relação à sucessão, à legitimidade das partes, etc. Os mesmos casos, serve para uma coisa, não serve para outra. Mas eu tenho o meu entendimento, Vossas Excelências já estão divergindo e vão adotar um outro posicionamento. Mas eu tenho a tranquilidade de dizer de público que eu expus isso aos colegas. E o que eu expus aos colegas foi isto. Aqui, ó. Por último, eu digo, agora a taquigrafia apanhe, por favor. Eu vou dizer aqui. No que concerne a legitimidade dos associados e da sucessão dos beneficiários pelos seus herdeiros, não há controvérsia e adiro inteiramente ao voto da relatora, apenas registrando que só são beneficiários e, portanto, sucessíveis aqueles que eram filiados à Anfip ao tempo da impetração do mandado de segurança. Tá? Então esse registro fica bem claro aí. No que concerne a aplicação do artigo 184.2 da Lei 1711, antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, penso que não cabe discutir na execução a incidência da GEDAT, né? Da GEDAT, só o T mudo, né? Que a GEDAT se inclua na base de cálculo da vantagem auferida por algum aposentado ou pensionista. Nos termos do referido ao artigo 184, inciso 2, e assegurada essa vantagem pelo artigo 250 da Lei 8.112 de 1990, porque na ação se discutiu apenas o direito de os beneficiários da sentença auferirem a GEDAT nas mesmas condições que os servidores em atividade. Eventual direito a essa vantagem, sua base de cálculo, devem ser objeto, ou deveriam ser objeto de cálculo, de ação própria e não ser adiantadamente resolvida na execução de sentença que dela não tratou. Ponto. Não se pode transformar o processo de execução da espécie em uma espécie de juízo universal para discutir todas as intercorrências vencimentais dos beneficiários da sentença que versou única e exclusivamente a GEDAT. Tá bom? Ponto. Essa questão fica resolvida. No que se refere aos honorários, agora o voto vai ficar exatamente como está na nota taquigráfica, não vou mais... Senhor presidente, eu preciso fazer uma retificação. Veja bem, eu fui procurar... Então suspende essa tomada de voto. Não, com relação a isso, eu pensei que Vossa Excelência vai passar para outro. Eu vou prosseguir, vou... veja bem, com relação ao pedido de efeito suspensivo, eu confesso a Vossa Excelência que eu me lembro que o doutor Brandão havia suscitado essa questão, depois
Vossa Excelência aderiu, e aqui no meu voto, realmente, porque é muita coisa, eu peço venha os da tribuna, mas realmente foi concedido sim o pedido de efeito suspensivo. Eu leio aqui. O artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 3º do Código de Processo Civil, define taxativamente as hipóteses em que o recurso de apelação será recebido somente no efeito devolutivo. Em princípio, a sentença que não acolhe os embargos de execução deve ser recebida somente no efeito devolutivo, sendo possível o prosseguimento da execução. Em ocasiões excepcionais, entretanto, nos termos do artigo 1012, parágrafo 4º do CPC, é admitido o pedido de efeito suspensivo na apelação quando possa o prosseguimento da execução ocasionar a embargante dano irreparável e haja probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação. Esta medida tem a finalidade de emprestar maior segurança à prestação jurisdicional. No caso dos autos, a situação reveste-se de dita excepcionalidade, tendo em vista a individualização e fixação dos valores devidos aos exequentes. Podem ainda ser alterados, já que possível a interposição de recurso contra o presente julgado, o que desautoriza a execução provisória na espécie. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo até o trânsito julgado. Foi muito isso bem. Que foi acertado. Então tá certo, eu vou Também prosseguir. não tem divergência nesse Não, ponto. então não tem. Então, vou prosseguir no meu voto. No que se refere aos honorários advocatícios, vírgula, embora não se cuide de... Embora se cuide de uma ação coletiva genuína, né? De uma ação coletiva genuína, de ver-se que para a satisfação do seu comando, do comando da sentença, não se fez necessário um novo procedimento para subsumir as situações individuais ao que restou decidido. Ponto. Embora tenha havido alguma demora, que é compreensível, o estado de aflição dos credores, a execução, e aí eu vou dizer parece, porque eu não tenho essa certeza, parece ter ocorrido mediante uma execução abrangente de todos os beneficiários ou de parte deles, sem que se fizesse especificamente necessário um procedimento de cognição para aferir essa condição de beneficiário. Ponto. O Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou sua antiga súmula, cujo nome agora vai me fugir, sua súmula que trata do cabimento de honorários advocatícios de sentença coletiva, desde que, para a satisfação do direito nela reconhecido, se faça necessário esse procedimento de cognição da situação do beneficiário. Ponto. Senhor presidente, Explico. é só uma questão de ordem, é que esses honorários não concernem ao processo de conhecimento, eles concernem à execução. Sim, eu vou... A senhora está falando da sentença coletiva. Não, mas o processo de execução dessa sentença. Porque de lá já deve ter sido fixado. Não, eu não vou me referir a isso não. Entendeu? Tá. Estou divertido, tranquilo disso daí. Na espécie, portanto, os honorários advocatícios devem se referir, ou devem ter como base de cálculo tão somente o valor efetivamente controvertido e que foi objeto de discussão nos embargos. Tanto que parte desses créditos já fora satisfeito antes mesmo
do julgamento ou em decorrência do julgamento dos embargos. Né? Então, é esta a questão. E finalmente, no que se refere à suspensão da execução, acompanho o voto da relatora, né, para também concluir pela necessidade de suspensão do pagamento dos créditos pretendidos até que haja o trânsito em julgado, onde todas as questões controvertidas efetivamente possam ser resolvidas, seja neste... Nós estamos em embargos, né? Sejam resolvidas, sejam nestes embargos, seja em outro momento processual pelo órgão competente. Ponto. Em conclusão, divijo da relatora tão somente no que se refere à aplicação do artigo 184, inciso 2 da Lei 1711 de 1952. Ponto. Este é o meu voto, tá? Desembargador Brandão? Senhor presidente, eu tenho dúvida só em relação aos honorários advocatícios, porque realmente foram fixados no processo de conhecimento uns honorários advocatícios. E agora a discussão gira em torno desses honorários advocatícios? Mandado de segurança, processo era mandado de segurança coletivo, não tem honorário. E em mandado de segurança não cabe honorários advocatícios. Os honorários estão se discutindo em relação a... Na execução, né? E Vossa Excelência está pretendendo sobre todo o valor e não só sobre as práticas controvertidas? Eu estou seguindo o provimento o Código de Processo Civil e... Quer dizer, eu estou pretendendo o Código de Processo Civil e a própria provimento da União, da própria AGU, porque o provimento da... É que essa matéria, desculpa, mas essa matéria eu discuti antes, eu não sabia que ela era controvertida novamente, porque não era, foi unânime. O provimento da AGU diz que a aplicação do dispositivo do CPC, que foi invocado aqui pelo desembargador Prudente, ela se faz individualmente em relação a cada um. Portanto, aquele teto de 1 a 3, de 3 a 5, etc., é feito individualmente, inclusive por provimento da própria Advocacia Geral da União. Ela tem um provimento dizendo isso. Mas aqui ela defende outra coisa, que não é o provimento administrativo da doutora Grace Mendonça, ou talvez do doutorado, mas enfim, é isso, quer dizer... Muito bem, doutor. Senhor presidente, em relação aos honorários, e o desembargador Gila, não parece, assim, de bom senso, você calcular sobre uma parcela que não é nem controvertida. Mas o desembargador está mandando pagar sobre tudo? Tá, tanto é que está tendo sobre o valor devido a cada um dos exequentes. Não, mas sobre a parte de cálculo dele é tudo ou só a parte controvertida? Porque isso é que faz diferença, senão eu vou ter que alterar a minha conclusão. Pode deixar, a desembargadora vai esclarecer, doutor Rafael, não precisa... Os advogados já trabalharam muito hoje, podem ficar tranquilos aí, a gente vai se acertar. O meu voto é assim. No entanto, considerando o valor da execução, parece adequada a redução dos honorários advocatícios de 10% para 3% sobre o valor devido a cada um dos exequentes. Ou seja, o que os exequentes vão executar? Aquilo que eles têm direito. Ou seja, aquilo que eles ainda não receberam. Não é isso? Mas tem decisões do Supremo Tribunal Federal que naqueles casos que cabem precatório, que você não pode exigir os honorários. Entendeu? Não é pelo fato de se exigir execução e se depois levar-se a uma requisição de precatório que vai se gerar honorários advocatícios na execução. A execução só gera contra a Fazenda Pública naquilo que for controvertido. Parece que esse é o entendimento que a desembargadora Gilda... Não, sim. Porque, veja bem, se isso aqui é um processo de execução, e se eles só vão executar aquilo que
que ainda é devido a eles, não é isso? Então, sobre Aquilo o que é remanescente, controvertido, E né? ainda é devido. o que é remanescente O ainda. remanescente, o controvertido. E em decorrência da sentença dos embargos. Podemos esclarecer isso aqui. Se Vossa Excelência deixar sobre o que é controvertido, está resolvido. Não, veja bem, o meu voto já está no processo, né? Agora nós Não, mas estamos... o que pode pode editar o alargar. voto, esclarecer e superar as... Porque as divergências elas podem surgir na discussão dessa divergência. Sim, é sobre aquilo que está sendo executado, não é isso, senhor presidente? Porque eu não conheço aí, os advogados podem dizerem, se o que está sendo executado também é incontroverso. Se for, não cabe. O Supremo já disse que não cabe no horário. Excelência, até por instrumentalidade, talvez evitando o embargo de declaração, essa proposta pudesse, acho que a própria desembargadora acolher, registrar o controvertido, evita um recurso da União para essa turma. Não, mas a gente aqui não tem preocupação com o recurso, não. Pode recorrer à vontade, é para isso que estamos aqui. Isso é bom. Eu até, senhor presidente, até se for permitido já me antecipar, se isso ficar divergente, eu acompanharia a posição do desembargador Brandão, efetivamente só sobre a parcela controvertida. Mas me parece que é isso que a desembargadora Gilda quis colocar. Não, mas deixa ela à vontade, Tá, porque mas- ela já pensou no gabinete e às vezes... Claro. Então vamos prosseguir. Sim, desembargador, prossiga e aí. Então, em relação aos honorários advocatícios, 3% sobre o valor. Devido a cada um dos exequentes. O que é devido a cada um dos exequentes? Aquilo que ainda resta pagar. Ainda, então coloque esse ainda na sua conclusão, que o desembargador fica satisfeito. Aí a outra questão é em relação à legitimidade, mas essa não tem mais, não. Não, essa não tem. Não é mais Essa eu acho que está. controvertida. E aí, em relação à suspensão, também não tem mais. Também não. Sobre o valor. Agora o artigo 184 precisa... O 184. Sim, doutor Aldir, em relação à suspensão também, Vossa Excelência tem razão ao dizer que a lei foi criada para a questão das Que ainda liminares resta pagar e antecipação a de cada tutela. um dos exequentes. Viu, desembargador Jamil? A lei 94, ela de fato foi criada com esse objetivo. Mas, desembargador, ministro, nós estamos no Brasil. Nessa lei foram sendo agregadas determinados dispositivos ao longo do tempo, e um dos dispositivos não se refere à antecipação de tutela, se refere à sentença. Isso foi agregado em 2001, o artigo 2B, viu? Então, o que diz o 2B? Sentença do processo de conhecimento. Ó, 2B. A sentença que tem por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de vantagem inclusive das autarquias, somente poderá ser executada após o trânsito julgado. Desembargador, se para as sentenças mandamentais elas são dessa forma, quiçá para as sentenças condenatórias de quantia certa contra a fazenda pública. Pois, desembargador, Então, os alimentos cujos vencimentos têm essa natureza são irrepetíveis. Se se paga, não se repete. E aí o tribunal dá provimento aqui, dá provimento ali, recurso especial, julga-se alguma coisa indevida e não vai haver repetição. agora, senhor presidente, em relação ao 184, que fala sobre a base de cálculo do valor do provento. Aí, senhor presidente, eu não me recordo dessa discussão ter ganho esse tipo de foro de debate. Vossa Excelência tem razão, em parte porque eu julguei esse caso nas suas férias, mas depois vários outros foram julgados. Pois é, mas aí quando vai julgado um, Isso entendeu? eu também não vou negar. Quando passa um boi, passa a boiada. Aí eu também não acompanho, porque os nossos processos são julgados de 300, participou 500. do primeiro julgamento dessas questões, o desembargador Eduardo Moraes. Sim, E então a depois minha vai- posição agora, viu, Eduardo? O senador Petrônio Portela, ministro da Justiça, ele dizia, só não muda quem se demite do direito de pensar. verdade. Aqui não é um caso de mudança, aqui é a primeira vez que eu me deparo com esse caso do ponto de vista intelectual e em que sou chamado a atenção para decidir esse ponto. O artigo 184, ele é muito objetivo, aliás, objetivo não, ele é muito taxativo. Aquele servidor que ganha a GEDAT, está ganhando, vamos supor, toda a remuneração dele, com a GEDAT junto,
está ganhando R$100, o artigo 184 diz, olha, quando ele se aposenta, ele tem que ganhar 20% a mais. Então, se a GEDAT compunha aquela remuneração que fazia R$100, ao se aposentar, é essa discussão. É simples. Agora, confesso que não entendi da parte do Dr. Rafael, nem do ministro também, essa lógica. Só a Vossa Excelência hoje que me explicou isso. Não, doutor Brandão. Sobre o 20% se a GEDAT entra ou não para o cálculo dos 20%. Então, olha, ele é servidor nativo, está ganhando a GEDAT, aqui está compondo a remuneração dele, aí ele está ganhando R$100. Além disso, que quando ele se aposenta, ele vai ganhar 20% a mais nos proventos. Então, assim, seguindo essa lógica, essa literalidade da lei, senhor presidente, tá certo. essa gratificação deverá compor, então, os proventos. Então, Vossa Excelência aqui não está divergindo em nada da desembargadora Gilda, porque ela está fazendo o ajuste, desembargadora Gilda, nos honorários? Sim. Então não diverge em nada. Por enquanto, só uma divergência aqui no artigo 184. E a Vossa Excelência está divergindo, né? Mas aí eu chamo agora para votar o desembargador César. César já está aí. Obrigado, senhor presidente. Então, depois dessa brilhante discussão, ficamos resumidos na divergência efetivamente só em relação a este ponto. É só o que vai ser devolvido para nós convocados para o julgamento ampliado, que é a questão da incidência da GEDAT sobre a vantagem do artigo 184. Desembargador, Vossa Excelência tem toda a razão, porque para efeito de convocação, só esse caso. Nós é que poderíamos alterar o voto, tanto que fazemos isso, e aí desaparece a divergência. Nós não somos chamados nem a discutir o restante. Então, quanto a isso, já tinha o posicionamento já firmado. Eu vou acompanhar, pedir vênia a Vossa Excelência, acompanhar a eminente relatora com as razões já colocadas por Sua Excelência, acrescentadas pelo desembargador Brandão, que é o que mais consagra, inclusive, a integralidade para o servidor que se aposenta. Então, eu acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Bem, como presidente da turma, é a primeira vez que eu me dirijo ao desembargador Cristiano Miranda. Então, eu vou, primeiro, em nome da presidência da turma e em especial nesta sessão ampliada, dizer da grata satisfação nossa, de cada um dos juízes da turma, falo em nome do colegiado, de ter Vossa Excelência como um juiz convocado, já estivera no meu gabinete e, digamos assim, debutou no tribunal com bastante sucesso, tanto que o desembargador João Luiz de Souza estendeu já o convite a Vossa Excelência, e Vossa Excelência está aqui exatamente nessa condição de substituto, né, do desembargador João Luiz de Souza nas suas férias. Seja muito bem-vindo ao tribunal mais uma vez. A Vossa Excelência dotado de qualificações técnicas e intelectuais muito e científicas, muito robustas, muito firmes. Eu tive o prazer de conhecer Vossa Excelência na Câmara Regional da Bahia e fiquei também muito impressionado com o preparo intelectual de Vossa Excelência para o ofício judicante. Seja muito bem-vindo ao tribunal e como vota Vossa Excelência neste caso. Senhor presidente, antes de votar, não posso deixar de agradecer a Vossa Excelência e essa sessão e todos os seus componentes por essas palavras de incentivo. Eu é que me sinto honrado de participar com Vossas Excelências desta sessão de julgamento. Elogio também o trabalho dos eminentes advogados que da tribuna trouxeram com propriedade as suas teses. Me aterei também aqui ao ponto controverso, porque isso já ficou aqui pacificado, e por sinal, recordo-me que na primeira jornada de Direito Processual Civil do CJF, ano passado, a despeito das múltiplas teses, ficou estabelecido que a técnica de julgamento que ora se empreende é restrita
apenas ao capítulo do julgamento em que houve divergência. Portanto, a divergência está quanto à aplicação ou não do cálculo sobre todos os proventos ou não. Estou correto, Excelência? É isso mesmo? Sim. Pois bem, senhor. O que ocorre? Em verdade, nós estamos já aqui não numa fase de conhecimento típica, mas já estávamos numa fase de cumprimento daquilo que foi decidido no processo de conhecimento. À época, numa execução, hoje, fase de cumprimento de sentença. Muito bem. O título executivo bitola a atividade executória e, portanto, devemos interpretá-lo restritivamente. A esse propósito, senhor presidente, eu lembro aqui de julgado do próprio STJ ao examinar essa questão, quando em mais de uma oportunidade coloca esse critério hermenêutico. Tal como se interpreta o pedido, assim também há de se interpretar o título. E como Vossa Excelência bem colocou, com todo respeito, é claro, às opiniões divergentes, esse tema sobre a base de cálculo não foi objeto de discussão na ação de conhecimento. Está sendo aqui ampliado nessa fase de cumprimento da sentença, ou melhor dizendo, na execução, e fora decidido pela incidência de uma base de cálculo ampliada. A meu ver, não tendo o título executivo assim disposto, não poderíamos fazer essa ampliação. Então, pedindo vênia aos eminentes desembargadores Brandão, Gilda, César, eu acompanho Vossa Excelência nesse ponto. Obrigado. Tá certo. Muito bem. A incidência da gratificação, se sobre todos os proventos, ou aguardar-se, se ainda em tempo, a ação própria onde essa discussão seja ventilada. Seria outra ação, né? Muito bem. Então, taquigrafia, eu aqui talvez precise do concurso dos colegas para proclamar esse resultado. Então, prosseguindo-se no julgamento, taquigrafia, tá? Prosseguindo-se no julgamento da apelação, vírgula, mantidos. O desembargador Gilda vai fazer uma retificação, né? Tá. Só naquela... Tá certo. É mantido, então. Prosseguindo o julgamento da apelação, retificando a desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas o voto no que se refere aos honorários advocatícios, vírgula, a incidirem sobre o valor ainda a ser pago aos credores na execução embargada, vírgula, bem como no que se refere... a suspensão já tinha retificado. Tá. Vírgula. Então, só nesse daí. Desse bem como esquece, tá? E mantido o voto divergente do desembargador Jamil de Jesus Oliveira no que se refere à incidência da GIFA não, da GEDAT, temudo na base de cálculo da vantagem do artigo 184.2 da Lei 1711, vírgula, para quem essa vantagem não pode incidir sobre a GEDAT, vírgula, neste processo, vírgula, no que foi acompanhado do juiz federal convocado Cristiano Miranda, vírgula, e tendo o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão e César Jataí, acompanhado a relatora neste ponto,
vírgula, decidiu a turma, vírgula, nos termos do artigo, em julgamento nos termos do artigo 942 do CPC e 68 do Regimento Interno, vírgula, dar parcial provimento à apelação da União, vírgula, no que se refere aos honorários advocatícios e à suspensão da execução, vírgula, nos termos do voto ajustado da relatora. Ponto. Isso resolve todos os problemas até agora. Algo a acrescentar, desembargadora Gilda, nessa proclamação? Porque proclamação só se enjoar. Muito bem, então eu agradeço a participação do doutor Rafael, pela ordem, advogado da União, doutor Aldir Guimarães, advogado da Anfip, e a todos os interessados que estiveram aqui aguardando o julgamento. É assim mesmo que funciona um tribunal, com as suas divergências, suas dificuldades de afinar o discurso judicial, não é? Mas é assim que se faz justiça, discutindo, conversando e sem hora para terminar. Isso é muito importante. Os senhores que são interessados saem daqui conhecendo como funciona a justiça, um pouco, pelo menos neste caso. E se não agradou muito, paciência, é assim também que funciona a vida, né? De um modo geral. Nem tudo é atendido, mas foram grandemente atendidos. Muito bem, então, agradeço a participação de todos e este julgamento está encerrado.